lá, vamos meditar aqui no conteúdo a igreja de Filadélfia, capítulo 3 de Apocalipse. Capítulo 3, do 7 até o 13. A palavra Filadélfia, ela significa amor fraternal. Existe uma narrativa no Velho Testamento que pode parecer que não, mas que nos ajuda a compreender essa ideia este contexto, nesse pano de fundo que é Filadélfia. É a história de Abel e Caim. E aí pode parecer que não, porque ali parece que faltou, né, o amor fraternal. Um irmão convida o outro para uma caminhadinha e de repente mata, né, dá-lhe um golpe, tira a vida do seu irmão. Mas é na frase que Deus dirige a Caim e na resposta que ele dá que a gente pode ver o plano de fundo que existe em Filadélfia. Deus pergunta, onde está teu irmão? Onde está teu irmão Abel? Abel, teu irmão, onde ele está? A resposta que ele dá, né? Não sei, não sou guardador do meu irmão, né? E os irmãos de Filadélfia, eles incorporaram a ideia contida tanto na pergunta quanto na resposta no seu sentido positivo. A pergunta, onde estão teus irmãos? Então esta era eles viviam com este questionamento, com esta preocupação em saber que ao aceitar o Evangelho tem-se a responsabilidade de transmitir a outros este Evangelho. Então esta procura pelos irmãos é uma característica que faz de Filadélfia levar este nome, amor fraternal, este período. Pessoas preocupadas com os irmãos, em transmitir o Evangelho, tendo, ao contrário do que afirmou Caim, a consciência de que sou guardador, sou responsável, para que outras pessoas também conheçam deste Evangelho e possam, assim, tomar suas decisões. Aqui Jesus ele vai se apresentar dizendo assim como o santo, o verdadeiro e que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, ou fecha e ninguém abre. Nessa troca, esse trocadilho de palavras, abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre, a gente pode extrair duas lições. Uma delas é a dependência, né, que tem no Novo Testamento, no Apocalipse, do Velho Testamento, né, que é de lá que são extraídas muitas ideias, né, muitos textos, muitas informações. Esta, por exemplo, está em Isaías, no capítulo 22, que diz, né, porei sobre ele, sobre o seu ombro, a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Então a gente vê aqui nesta apresentação que Jesus faz à igreja de Laodiceia, esta dependência, né, que existe do Velho Testamento para se compreender a mensagem do Apocalipse. E outra coisa que a gente pode extrair do texto é a ideia de oposição. Sempre aquele que se posiciona ao lado de Deus vai ter oposição, ou Deus recebe oposição para levar, né, avante seu projeto para a salvação dos seres humanos. Quando ele diz assim, aquele que abre, e daí ele cita, e ninguém fecha, ele está trazendo essa informação que tem alguém com este desejo de fechar. Quando ele diz, aquele que fecha e ninguém abre, da mesma forma. Existe na experiência do povo de Israel, quando eles estavam próximos ali das fronteiras para entrar na Terra Prometida, uma narrativa que nos mostra, né, como que isso acontece na prática. Né? Uma das vezes, né, eles estavam ali, então, prestes a entrar, decidiram que iam enviar espias, esses espias foram, no número de 12, ficaram lá 40 dias e voltaram. O povo se reuniu, né? Estavam eufóricos para ouvir do relatório e com tristeza para o povo e espanto para Josué e Caleb, 10 dos espias trouxeram um relatório totalmente negativo. Né? A suma era, é impossível que a gente consiga conquistar esta terra. Os habitantes de lá são gigantes. Nós somos como pães. Eles vão nos comer como comem pães. Né? Não tem a mínima condição de a gente conquistar essa terra. Né? Argumento vai, argumento vem, o povo chora, se desespera, tenta até matar Josué, Caleb, Moisés e Arão. Deus intervém e diz, então vamos ficar na terra 40 anos. Para cada dia espiado, 1 ano no deserto. Vamos ficar. Quando Deus muda de oposição, simultaneamente começa uma movimentação no meio do povo para se organizar para quê? Para ir conquistar a terra. Foi só Deus mudar e eles, então vamos conquistar. Fizeram uma tentativa, né? Alguns morreram e por fim tiveram que ficar realmente no deserto pelos 40 anos. E isso nos mostra, então, de uma forma assim bem rápida, né? Esta oposição a Deus. Se Deus se coloca de um lado,
Satanás ele trabalha na mente das pessoas que ocupem um lado oposto. Se Deus se coloca de um outro lado, Satanás faz a mesma coisa. Né? Só que no texto aqui de Apocalipse, dirigido a esta apresentação, Deus aqui está dizendo assim, ele abre, se for o caso, ou fecha. A oposição vai tentar fazer o contrário do que Deus, mas sem sucesso. Então o texto ele apresenta a soberania de Deus, o fracasso daqueles que se opõem aos seus planejamentos para salvar a humanidade. Jesus se apresenta então desta forma. Em seguida o texto vai dizer, o verso 8, conheça as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta. Esta é uma frase que agrada muitas pessoas. Ouvir essa porta aberta, a pessoa já vai pensar em bênção, já vai pensar em prosperidade, mas não é isso que o texto está trabalhando, né? Ao contrário disso, o texto, a palavra, né, vai dizer que no mundo teremos aflições, né? Temos que vencer este mundo. Jesus ele veio como um homem de dores. Não há, assim, conquistas e riquezas no currículo dos seguidores de Jesus dentro da narrativa bíblica ali do Novo Testamento. Não existe isso. E a mensagem aqui da porta aberta pode ser melhor compreendida quando entendemos o trabalho de Deus, de Jesus por nós no santuário, feita nos dois compartimentos, né? No Santo e no Santíssimo. Isso pode ser melhor entendido fazendo essa leitura de Levíticos 23, 16, né? O livro de Daniel, no capítulo 7, 8 e 9, todo o livro de Hebreus. E aqui em Apocalipse mesmo, 11, 19 de Apocalipse, vai falar sobre esta porta aberta também, né? Que Deus coloca aqui diante dos irmãos em Laodiceia, que não seria fechada. A igreja aqui é identificada como tendo pouca força. E apesar de ter esta pouca força, guarda a palavra de Deus e não nega o seu nome. A gente pode identificar aqui alguém que, um grupo de irmãos, de pessoas que existe uma total harmonia entre aquilo que se prega e aquilo que se vive, que talvez tenha sido ao longo de toda a história do religioso, né? Seja ele ou cristão ou judeu, esta dificuldade de harmonia com aquilo que se prega e aquilo que se vive. E acontecia isso aqui na igreja, né? Mantinham a palavra de Deus, né? E o nome de Jesus. E esta pouca força, Mateus no capítulo 12 temos uma situação onde Mateus capítulo 7, né, verso 37 diz, e então disse aos seus discípulos, a seara na verdade é grande e os trabalhadores são poucos. Então essa pouca força assemelha-se à descrição aqui entre a seara e os trabalhadores. Quando se olha a seara e olha os trabalhadores que tem para cobrir essa seara toda, a gente vê que é necessário mais trabalhadores. É a situação. A pouca força ali não era uma carência do Espírito. O texto deixa nítido que isso estava ok com a igreja. Não era uma carência assim, de outras conhecimento, mas talvez um número reduzido de irmãos diante da missão que se tinha de espalhar este mesmo comportamento que eles tinham para os demais no mundo, né? Então aqui no verso 9 ele diz, eis que farei da casa da sinagoga de Satanás os que se dizem judeus e não o são, mas mentem. Aqui, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. A gente pode comparar esta descrição que é feita de um grupo de pessoas religiosas. Se dizem, mas não são e mentem. Com a apresentação de Jesus. Porque na sua apresentação ele diz assim, o santo. Então a função do povo deveria ser também ser santo. Lá no capítulo 19 de Êxodo, antes de conceder a lei, né, ao povo de Israel, Deus faz essa distinção, né? Nação santa. Pedro também ele identifica que a igreja deveria ter esta característica, né? Ser nação santa, peculiar, separados para um propósito. Então, e firmados na verdade, mas eles aqui são identificados como falsos, porque se dizem não são, ou seja, não são santos, e não estão comprometidos com a verdade ou mentem. Então Jesus se apresenta o santo, o verdadeiro. Em contrapartida, é identificar aqui um grupo que se dizem judeus, ou se dizem separados do mundo, mas não são, estão unidos com o mundo, e mentem, ou seja, não são verdadeiros como o verdadeiro é Deus. O verso 10 vai dizer assim, uma característica positiva dos irmãos aqui em Filadélfia, guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O que eu li aqui?
li capítulo 3, verso 10 de Apocalipse. E por que é interessante frisarmos bem que este é um verso assim que desperta o interesse de muitos irmãos, de muitas pessoas no nosso mundo cristão aqui no Brasil, porque eles identificam aqui o arrebatamento da igreja antes da tribulação, né? Eles têm este entendimento que Deus os guarda de que maneira? Arrebatando a igreja, né? Que é um ensinamento que não se sustenta. Infelizmente, para aqueles que aceitam, não se sustentam dentro da palavra. Como que nós podemos entender este ato de Deus aqui, guardar os irmãos aqui em Filadélfia, capítulo 8, 3, 10 de Apocalipse? A gente pode verificar uma situação semelhante no livro de Reis, capítulo 22 de Reis. Nós temos uma situação semelhante. O povo de Israel, semelhante a esta situação descrita aqui, essa tribulação que está diante da igreja. Diante da igreja tem uma tribulação. O povo de Israel também tinha, diante deles, aquilo que está sendo descrito no livro de Levíticos, capítulo 26, e Deuteronômio, capítulo 28, que são as maldições da aliança. Por que maldições? Porque a desobediência fez com que só restasse a ele as maldições. As bênçãos ficaram para trás, a partir de cada escolha errada que iam fazendo na vida, as bênçãos iam ficando para trás. E agora, inevitavelmente, diante deles estaria a maldição, que era o cativeiro. Josias, nos seus dias, fazendo lá reforma, achou-se o livro da lei, e eles ficaram cientes de que diante deles só haveria o quê? As maldições, o cativeiro, porque durante muitas décadas eles tinham optado em se afastar de Deus, e agora era irrevertível este caminho, não tinha mais como evitá-lo, seria inevitável. Então, como que Deus, Josias ele vai se humilhar diante de Deus, né? E Deus vai dizer: pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhidos em paz à tua sepultura, e em teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram ao rei esta resposta. Então, qual seria a maneira que Deus iria guardar Josias, que ele era fiel, né, das coisas ruins que estavam inevitavelmente diante do povo de Israel? Ele seria guardado na sepultura, né? Que para nós, seres humanos, parece uma coisa terrível, mas Deus tem poder, conforme já foi dito, né, em outras cartas. Deus ele tem a chave da morte. Então, para Deus, um filho seu na morte é como um filho seu dormindo no momento adequado, correto, Deus vem e o desperta. E a carta vai, no verso 11, trazer aqui ainda duas advertências que cabem a qualquer época e em qualquer lugar, né? Guarda o que tens, guarda o que tens. Isso tem um lado positivo, né? Porque Deus está olhando e está vendo que o que você tem é bom, é precioso, e Ele te dá este conselho: guarde, né? E existe uma advertência nessa frase também, né? Porque se Ele diz guarde, Ele está reconhecendo que é bom e está reconhecendo que eu posso perder, que existe alguém, um adversário, alguém que gostaria de tirar isso de mim. Aqui Ele vai dizer, finalizar, que ninguém tome a tua coroa. Aqui está em aberto, né? Ninguém. A gente não sabe que instrumentos o inimigo usaria para tomar a nossa coroa, mas nós devemos estar preparados para todos. E ele vai finalizar aqui com uma bênção, dizendo: ao vencedor eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá, né? Escreverei sobre ele o meu nome, o nome de meu Deus, o nome da Nova Jerusalém e o meu novo nome, né? Então aqui a gente vê características de alguém que vai estar, depois do trabalho feito, em completa harmonia com as coisas de Deus, podendo estar na presença de Deus, nos lugares santos onde Deus está. Né? Que Deus então possa fazer em nós este trabalho, que nós possamos ter em nós esta preparação para estarmos de forma digna na presença deste nosso Deus.